Boa tarde a todos, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos aqui pela presença. Gostaria muito de agradecer ao Felipe por aceitar nosso convite, ao Rodrigo por aceitar debater com a gente. Gostaria de agradecer também muito a todos os membros do grupo de pesquisa que nos auxiliam, Rafa, Larissa, Amanda e todos os demais aqui que nos auxiliam toda semana com isso. Então, eu vou compartilhar a tela para dar só algumas partilhas institucionais, e daí a gente já vai passar a palavra, apresentar o Felipe e o Rodrigo e passar a palavra para eles. Então, deixa eu aqui em compartilhar a tela. Vamos lá, então. Amanda, então o link do Linktree foi no chat? Foi no chat, eu vou colocar então, aqui pessoal, aqui então estão as nossas mídias. Então, eu já falei do site do grupo de pesquisa, que é nosso site institucional, onde vocês podem ver o material que a gente vem produzindo, os eventos, etc. Então, vocês podem acompanhar. Na sequência, eu quero apresentar o blog da parte de Economia Política Internacional, onde a gente também divulga eventos e notícias, né, relacionadas a esse campo, e aqui no fim vocês estão muito bem-vindos para interagir conosco, colocando o e-mail de vocês, que vocês vão receber todas as novas postagens, né, as atualizações das novas postagens, basta colocar o e-mail e subscribe aqui. Na sequência, pessoal, gostaria de mostrar, então, o site do Seminário Internacional, que esse ano estamos organizando a segunda edição, que vai ser do 20 a 23 de setembro, e aqui vocês podem ter uma dimensão de tudo que foi feito no primeiro seminário, os e-books que nós lançamos, os GTs e todo o material, e em breve nós vamos lançar o edital para o seminário de 2021, onde estão todos muito bem-vindos para participar. Por fim, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente busca colocar também o material que a gente produz, confirmar a inscrição no canal, ok. Então, aqui tem os webinars, tem o do seminário do ano passado, a gente busca aqui, então, quem tiver interesse, por favor, se inscreve, que daí vocês vão acompanhando também as atualizações aqui do canal. E, por fim, as nossas mídias sociais, aqui é o nosso perfil no Instagram, onde a gente coloca as nossas atividades, o que a gente tem feito, e, por fim, a nossa página do Facebook. Então, a página do Instagram, naturalmente, por favor, quem tiver interesse pode seguir a gente, vai ser muito bem-vindo, e, por fim, a nossa página do Facebook, que está aqui também com as atualizações do que a gente tem feito. Quem quiser curtir a página para ir recebendo as atualizações, então, muito bem-vindos. Tem as informações do seminário do ano passado, a gente vai atualizar agora com as informações do seminário desse ano, então, estão todos bem-vindos para interagir conosco nas mídias sociais e também nas plataformas do grupo de pesquisa. Voltando aqui, então, para o nosso Meet, permitir. Vou parar de compartilhar a tela. Bom, posso compartilhar a arte, né, na verdade, do seminário de hoje, né. Pessoal, então, dando início às atividades, hoje vamos falar sobre política externa brasileira e o multilateralismo contemporâneo. Temos a satisfação de receber, então, o Felipe Albuquerque, que é doutor pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e ter também como debatedor o Rodrigo Fracalossi, que é economista e pesquisador do IPEA. Então, sou muito grato, em meu nome, do grupo de pesquisa, por terem aceito o nosso convite. Ao final, nós vamos passar um link que a Amanda vai colocar no chat de lista de presença, para quem participou, e também nós vamos apresentar o webinar do próximo mês, assim vocês podem se inscrever, e gostaríamos de fazer um engajamento dentro desses temas contemporâneos em relação aos participantes. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a todos que puderem manter a câmera aberta, para a gente ter um relacionamento mais intimista aqui, passar então, sem maiores delongas, a palavra para o Felipe, que vai ter em torno de 30 minutos para partilhar os pontos com a gente. Então, Lari, já prepara os slides para partilhar. Amanda, agradecer pela mediação, então, e passar a palavra ao Felipe, que ao final da apresentação o Rodrigo vai fazer algumas considerações, e nós vamos abrir para o debate com todo mundo. Então, não se sintam tolhidos, esse aqui é um ambiente horizontal, tá, pessoal, onde a gente pode interagir de uma forma bastante serena,
comungar ideias, o intuito dos webinars mensais é nessa direção. Então, obrigado por tudo, Felipe e Rodrigo. Passo a palavra ao Felipe. Lari, pode então começar a partilhar os slides. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao Gabriel pelo convite, pela iniciativa de poder debater aqui com o Rodrigo e com vocês, e também conhecer um pouquinho melhor o grupo de pesquisa da UF. Eu também fico muito feliz de dividir esse espaço com o Rodrigo. O Rodrigo, antes de tudo, é um amigo meu e alguém que tem um trabalho acadêmico excelente, que eu acompanho há algum tempo, então estou sempre muito interessado naquilo que ele escreve. Antes de iniciar minha apresentação, eu preciso fazer um pequeníssimo disclaimer e dizer que tudo que for falado por mim aqui, seja na apresentação ou na parte do debate, é apenas a título pessoal e individual, tá bom? Feito esse disclaimer, a minha apresentação, como vocês podem ver aí no slide, é sobre política externa e multilateralismo. Esse tema foi o tema, em essência, da minha tese de doutorado, que eu defendi no ano passado, e de alguns trabalhos acadêmicos que eu venho desenvolvendo desde então. Na minha tese, eu vou até o governo Dilma, né? Eu trabalho essencialmente no período que vai de 2011 a 2014, e entro um pouquinho nos governos Temer e Bolsonaro, e hoje, né, até pela limitação do tempo, a minha ideia é fazer um apanhado mais geral da importância do multilateralismo para a política externa brasileira e fazer uma evolução histórica recente. Bastante breve, eu diria, mas a gente chegar até o governo atual, que eu acho que muita gente talvez queira conversar sobre. Muito do que vai ser falado sobre esse momento atual, portanto, ainda é inconcluso, né, até pela distância histórica que a gente está no momento, e muito dessa minha fala também advém de um artigo que eu escrevi com a professora Miriam Gomes Saraiva, do PPGRI da UERJ, e que vai ser publicado muito em breve num volume editado, tá? Feita essa enorme introdução, eu peço, por favor, para passarmos para o próximo slide. A gente vê um pouquinho o resumo da minha fala. Obrigado. A gente vai começar falando um pouco, então, sobre uma breve evolução histórica, tá, do multilateralismo para o Brasil. Antes eu vou falar um pouquinho do que é multilateralismo, ou seja, vou passar muito rápido nessa parte conceitual, não é o meu intuito hoje ficar falando de conceito ou de teoria, é mais a gente falar um pouco mais da prática da política externa. Depois a gente vai falar da política externa brasileira contemporânea e o multilateralismo, né, como um todo, e depois do contexto atual, e aqui eu me refiro especificamente a governo Bolsonaro, e eu vou trazer alguns exemplos para ilustrar os meus argumentos, tá? No próximo slide... Felipe, um segundinho só. Lari, eu sugeriria que você colocasse o modo de apresentação inteiro, porque está bem pequenininho os slides para quem está visualizando. Então, acho que vai ficar melhor o modo de exibição, aquele que pega dando F5, né, a tela inteira, que está pequeno para visualização. Agora ele saiu a tela, acho que precisa compartilhar de novo. Bom, enquanto isso, tinha um recado que... Bom, então eu vou dar no fim, agora que voltou. Lara, então, nesse caso, vamos para o terceiro slide. Está aparecendo o primeiro, por enquanto. Eu vou mudar agora aqui. Acho que foi para o quinto, volta para o segundo. Eu vou compartilhar minha tela, porque está dando um problema aqui. Então, vamos ver se agora vai. Tá melhor agora. Tá bem melhor. Tá ótimo. Volta um, Lari, que eu acho. Pronto. Isso, vamos lá. Obrigado. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto das fotos recentes, é uma das minhas favoritas, né? Porque eu acho que ela representa muito as tensões entre aqui, os defensores do nacionalismo, né, e os defensores do multilateralismo. Vocês conseguem ver aí o secretário-geral das Nações Unidas, né, o Antônio Guterres, e do lado dele o Donald Trump. E pela expressão facial dos dois, você também consegue interpretar várias coisas, né? Então eu gosto muito dessa foto.
Por mais que o Trump já não seja o presidente norte-americano, muito desse sentimento, muitas vezes, de pouca simpatia pelo multilateralismo, digamos assim, ainda existe até hoje em várias partes do mundo, tá? O multilateralismo, ele é um conceito já bastante antigo, né? Existe um autor bastante conhecido no campo das relações internacionais, que é o John Ruggie, que escreve há muito tempo sobre isso. Tem um livro conhecido, famoso, chamado Multilateralism Matters, né? Ou seja, o multilateralismo importa, entre outros artigos e publicações sobre o tema. E quando a gente vai estudar multilateralismo, isso aqui é só uma introdução para a gente entrar depois na parte mais prática, a gente sempre acaba vendo alguns elementos que fazem parte do conceito, né? Por exemplo, a ideia da indivisibilidade. O multilateralismo, ele seria indivisível. O que é isso, né? É a ideia de que, por exemplo, se os países eles resolvem se organizar num sistema de arranjo de segurança coletiva, por exemplo, a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso significa que um ataque contra um desses estados representaria um ataque contra todos esses estados, né? Ou seja, haveria uma indivisibilidade tanto da resposta, né, quanto da contribuição para aquele arranjo por parte dos estados que fazem parte dele, né? Além da indivisibilidade, o multilateralismo ele também seria caracterizado pela ideia de não discriminação, o que significa que todas as partes de um arranjo multilateral, e aqui eu estou falando de teoria, né, devem ser tratadas da mesma forma. E aqui, por exemplo, existe o princípio da cláusula de nação mais favorecida em acordos comerciais. Na prática, existem várias e várias perfurações a esse princípio. Na prática, muitas vezes isso não funciona, tá? A gente vai poder debater isso um pouquinho depois. Mas, ali na origem do conceito, né, a ideia de não discriminação, ela faria parte junto da indivisibilidade. E, por último, a ideia de reciprocidade difusa. Isso significa que, muitas vezes, os estados, eles não vão agir buscando ganhos imediatos, né? Ou seja, eu não vou contribuir para uma organização internacional X para ganhar amanhã, né, o dobro da minha contribuição, né? Essa reciprocidade, muitas vezes, ela acontece de maneira indireta, muitas vezes a médio prazo, a longo prazo, né? Então, a ideia de reciprocidade difusa, junto com a ideia da não discriminação e com a ideia da indivisibilidade, esses três elementos, eles comporiam esse conceito de multilateralismo, né? Seriam mais ou menos as dimensões do conceito, colocando aqui numa parte de análise conceitual como um todo. Há alguns autores que interpretam o multilateralismo como um fim em si mesmo, né? Ou seja, seria uma forma de você observar como a ordem internacional está estruturada. Tem gente que fala que a ordem pode ser bilateral, poderia ser unilateral e também poderia ser multilateral, tá? Ou seja, vários países atuando ali, né, e buscando cooperar a fim de chegar a alguns consensos e alguns objetivos compartilhados. Mas tem gente que vê o multilateralismo também como um meio, né? Um meio para se alcançar alguma coisa, para alcançar a paz, para garantir, por exemplo, o desenvolvimento de uma arquitetura regional, né? Por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, a União Africana, ou mesmo de diminuir custos de transação, tá? Na época do Celso Amorim, como chanceler, falava-se muito da ideia de multipolaridade com multilateralismo, né? Isso era bastante comum até no discurso diplomático brasileiro. Ou seja, o multilateralismo ele seria um meio, né, e um instrumento para se assegurar a multipolaridade, tá? Então, só falando um pouquinho desses conceitos mais gerais, dessas dimensões do conceito do multilateralismo, tá? Mas o fato é que a ordem internacional ela é a todo momento renegociada, né, e ela evolui de maneira muito errática. Ou seja, a todo momento, países e também instituições internacionais, entre outros atores, né, estão negociando regras, princípios, normas. Ou seja, então a ordem de 5 anos atrás não necessariamente vai ser a mesma que a de hoje, né, ou que a de amanhã. É um contexto sempre muito dinâmico, mas isso vocês sabem, né? Se puder passar para o próximo slide. Por causa disso, né, essa ordem internacional é uma ordem bastante fragmentada, né? Quando a gente pensa em multilateralismo, pelo menos no meu caso, né, normalmente a gente pensa em algumas instituições específicas, né, em alguns temas específicos. Quando a gente pensa em saúde global, a gente pensa na OMS, né? Normalmente é assim que acontece. Segurança, a gente pensa no Conselho de Segurança. Quando a gente pensa em imigração, a gente pensa no Acnur, a gente pensa na OIM, né? Então, a gente normalmente fraciona, né, e cria pequenas partes dessa ordem global como um todo, e, em geral, cada uma dessas partes está relacionada com um tema, né, com uma área temática específica, ou que se chama de regime na literatura, né? No entanto, na prática, muitas organizações multilaterais, elas acabaram criando,
por N fatores, que nós não vamos desenvolver aqui, vencedores e perdedores, né? Muitas vezes aquela ideia de todos os estados teriam direitos iguais, né, não se representa na prática, né? O Conselho de Segurança, por exemplo, disso, o FMI também, o próprio Banco Mundial, né? E também existe, né, por parte de alguns estados e de alguns líderes mundiais, a ideia de que muitas organizações multilaterais têm falhado em assegurar resultados como eram esperados, né? O fato é que a prática do multilateralismo ela é bastante demandante, né? Cada vez mais a gente tem necessitado, né, desenvolver mais regras, mais normas, né, tentar trabalhar acordos internacionais, e muitos desses acordos internacionais geram obrigações para os estados, né? E para alguns estados isso pode significar algo bastante demandante, né? Pode gerar reações internas, reações domésticas, né? E inclusive isso pode ser usado também como instrumento de política interna, de política doméstica, né? Algo que a gente vai ver que acontece no Brasil hoje, no Brasil do governo atual. Então, só para terminar essa parte agora, né, mais conceitual, mais de debate mais amplo, né, para a gente colocar o tema na mesa, né, a gente tem, só para fechar, né, uma espécie de resumo, que essas arenas negociais, elas servem basicamente para quê? Né? Para que serve uma arena multilateral? Serve para os estados negociarem, né, diminuírem custos de cooperação, disputarem também preferências, né, e criar previsibilidade. Se você sabe o que o outro estado vai fazer, que ele já fez antes, dentro de um arranjo específico, né, é mais fácil para você lidar com aquilo, certo? Então, muitas vezes, essas instituições, elas definem limites nos quais os estados podem atuar. Mas, ao mesmo tempo, existe também, né, todo o debate nacionalista, né, soberanista, a ideia de que essas instituições elas seriam tão limitantes e intrusivas que elas iriam acabar erodindo a soberania nacional. Então, tem sempre esse debate, né, que vai aparecer um pouco mais quando a gente falar do período atual. Vou passar para o próximo slide, por favor, para a gente já entrar em Brasil. Com relação ao Brasil, o Brasil, ele, ao longo da história, ele tem participado de maneira relevante diversos mecanismos multilaterais, e eu trago só alguns exemplos, né? Por exemplo, as conferências de paz de Haia, 1899, 1907, a própria Liga das Nações, né? Ainda que o Brasil tenha desenvolvido ali uma grita com a Alemanha, e também nas Nações Unidas, né? O Brasil como membro fundador das Nações Unidas, e pronto, um país que tem interesse, inclusive, de entrar como membro permanente no Conselho de Segurança. E o que a gente observa, né, é que ao longo da história, e aí seria mais ou menos uma visão tradicional do engajamento brasileiro no multilateralismo, a gente consegue ver que o Brasil ele tem tentado, até muito recentemente, né, influenciar as formas do multilateralismo, influenciar como é que o multilateralismo ele tem que ser colocado em prática. E tentar, muitas vezes, articular os próprios interesses de política externa, e aqui eu já começo a falar de política externa, com as regras que existem nessas organizações, nesses regimes, né, os princípios que marcam essas negociações e que, muitas vezes, definem e, ao mesmo tempo, limitam o comportamento dos Estados. Durante a ditadura militar, o Brasil ele combinou, né, uma espécie de gangorra, digamos assim, discursiva, né? As visões brasileiras sobre o multilateralismo durante o período do regime militar, elas combinavam a crítica ao que se via como uma ordem injusta, tá? Em que o poder estaria controlado por poucos estados, né? Com a defesa da soberania nacional. Então era assim, continuamos na ordem multilateral, mas criticamos essa ordem multilateral, né? As atitudes brasileiras frente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, por exemplo, que foi assinado em 68, eram muito claros em relação a isso, né? O Brasil era muito crítico, porque dizia que, interpretava que esse acordo ele congelaria o poder mundial, né, naqueles países que detinham artefatos nucleares, né? Tem um discurso muito famoso do embaixador Araújo Castro sobre o congelamento do poder mundial, de 71, que ele é basicamente um resumo do que eu disse aqui, né? Só para a gente terminar de falar do regime militar, naquele período da ditadura, o Brasil ele abriu mão de ser membro não permanente do Conselho de Segurança, ou seja, por 20 anos o Brasil, por iniciativa própria, abriu mão de ser membro não permanente do Conselho de Segurança. E aqui tem várias razões, né, entre elas a ideia de que se o Brasil fosse um membro não permanente, ele estaria ali no palco para sofrer críticas de violações de direitos humanos, tá? E das práticas repressivas que aconteciam no país. Já na Nova República,
ou seja, já depois da ditadura, a ideia era de renovar credenciais, né? Ou seja, o que significa isso? Né? Significa participar em regimes multilaterais, muitos dos quais o Brasil não era parte durante o período do regime militar, né? E buscar administrar esse interesse nacional com as regras em vigor, né? O Brasil tentava influenciar, de alguma forma, a construção de novas regras, de novas normas. É sempre importante falar que nos anos 90, na literatura de relações internacionais, de regimes, de multilateralismo, muita gente chama essa década de década das conferências. Houve inúmeras conferências, conferências de população, conferências sobre os direitos das mulheres, conferências sobre os direitos das crianças, conferências de clima, 92 foi no Rio de Janeiro, né? Entre várias outras. Então, várias regras desse mundo pós-Guerra Fria estavam sendo definidas exatamente ali dos anos 90. Né? Então, para os governos Sarney, Collor e Itamar, a ideia era, olha, nós não podemos ficar de fora disso, queremos fazer parte disso e tentar, de alguma forma, se é que é possível, né, influenciar esse arranjo multilateral. A visão era relativamente positiva em relação ao multilateralismo, portanto, e muito mais positiva do que, por exemplo, durante a ditadura. No próximo slide, a gente consegue já aproximar um pouquinho mais do período atual, tá? Tanto no governo Fernando Henrique, quanto nos dois mandatos de Fernando Henrique, quanto nos dois mandatos de Lula da Silva, a gente observa a ideia de tentar administrar a autonomia em política externa, ao mesmo tempo em que o Brasil era parte integrante desse regime. Ou seja, é uma narrativa bastante, vocês podem observar pela minha fala, né, que ela perpassa vários momentos da evolução da política externa brasileira. Né? O que acontece é que durante o governo do Fernando Henrique, né, tem um autor que escreve sobre isso, é o Tullio Vigevani, e ele traz o conceito de autonomia pela participação. É a ideia de que, durante as chancelarias do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil, ele, por participar de regimes multilaterais, de várias negociações multilaterais, ele conseguiria manter a sua autonomia como um ator internacional respeitável, como um ator internacional confiável, né, e previsível, do ponto de vista que ele não aderiria a nenhum rompante e nenhuma instabilidade, né. Já com Lula, a ideia era uma autonomia pela diversificação, ou seja, nós continuamos parte das regras em vigor, né, mas nós vamos diversificar a nossa atuação internacional. Nós vamos participar dos BRICS, do IBAS, do G20 comercial, do G20 financeiro, né, e daí em diante. Vamos desenvolver iniciativas de cooperação interregional enfim, vamos desenvolver um rol de iniciativas bilaterais, por exemplo, com o continente africano, e daí em diante. Né? Então, comum aos dois momentos era a ideia de autonomia, certo? Só que no governo Lula havia uma margem de manobra maior do que no governo Fernando Henrique Cardoso para o Brasil buscar o que na época se colocou como uma política externa altiva e ativa, né? Como o próprio Celso Amorim chama a sua política externa. Né? Isso acontece por várias razões, tá? Só aqui pincelando para vocês. Em primeiro lugar, é importante dizer que nesses dois períodos, Fernando Henrique e Lula, havia um predomínio de correntes de pensamento diferentes dentro do Itamaraty. No governo Fernando Henrique havia o que a professora Miriam Saraiva chama de institucionalistas pragmáticos, né? Ou seja, são aqueles burocratas que defendem que o Brasil deve participar das instituições internacionais de maneira pragmática. Ou seja, eu vou ganhar aqui, né? Eu vou participar. Né? Eu vou perder aqui, então não vale a pena eu entrar nesse momento. Né? Vai ficar igual, ou então eu vou perder pelo menos a curto prazo, mas eu vou ser respeitado lá na frente? Ok, vale a pena entrar. Né? Ou seja, era feito um cálculo, né, caso a caso. No governo Lula, né, nós temos o predomínio de uma outra corrente de pensamento, né, que seriam dos autonomistas. Essa ideia de que o Brasil tem que entrar, mas para tentar moldar algumas regras que não agradariam ao Brasil. Né? Tentariam, com isso, tornar esses regimes mais interessantes ainda ao país. Tá? Portanto, essa seria mais ou menos a diferença. O fato é que durante o período do Fernando Henrique, né, o Brasil não podia, por várias razões domésticas e sistêmicas, tentar ter ilusões de grandeza. Né? Havia, na verdade, a ideia de que o Brasil seria um ator responsável, como eu já falei, né, contribuindo para, entre outras coisas, manter a estabilidade regional. Né? O Brasil participou de operações de paz nesse momento também, por exemplo, em Angola, e o contexto sistêmico ele era um tanto restritivo nesse momento, tá? Mais do que durante o governo Lula da Silva. No governo Lula da Silva, ou seja, logo depois desse momento, entre aspas, unipolar, do fim da Guerra Fria, dos anos 90, né, a gente tem o multilateralismo também como um grande foco da política externa, né, mas a economia brasileira estava muito mais estabilizada
também por causa das reformas macroeconômicas dos anos 90. Né? E o sistema internacional muito mais permissivo. Isso abria mais espaço de atuação do Brasil. Vocês lembram que em 2003 houve a invasão do Iraque, isso gerou inúmeras críticas aos Estados Unidos. Depois houve a crise de 2008, uma crise financeira com impactos até pelo menos 2011, 2012. E tudo isso abria espaço, juntamente com a ascensão de países como a China, para que países em desenvolvimento buscassem voos mais elevados. Né? Então, o Brasil se engajou em várias coalizões internacionais, desenvolveu várias parcerias, tá? E em várias agendas negociais. Tá? E isso aparece em vários textos, em vários artigos. Muita gente gosta de estudar o período Lula, porque foi um período de bastante ativismo. Né? E razões para isso eu apresentei aqui para vocês. Tá? O fato é que o Brasil, ele sempre pode, e aí os diplomatas mais habilidosos brasileiros fazem isso muitas vezes, usar muitas vezes essa condição de país em desenvolvimento para, em alguns casos, evitar assumir responsabilidades. Olha, eu sou um país em desenvolvimento, né? Eu não posso assumir as mesmas responsabilidades do que uma Europa ou do que os Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, o Brasil dizer, não, eu sou um país em desenvolvimento, mas eu tenho condições de assumir mais responsabilidades, eu tenho condições de fazer mais e de ser respeitado por isso, né? Então isso é uma condição, uma estratégia negocial, muitas vezes usada durante esse período de política externa. No próximo slide, a gente fala do período, estou aqui olhando meu tempo, a gente fala um pouquinho do período Dilma. Tá? O período Dilma, o ativismo brasileiro em política externa ele foi muito menor do que, em termos relativos, né? Aqui eu estou sempre comparando uma coisa com outra, com o período anterior do Lula, sem dúvida alguma. Né? Vários fatores para isso, né? Toda a crise doméstica, os escândalos de corrupção, muita instabilidade política e econômica, né? E havia também uma relação menos frequente e cordial da presidência com a chancelaria. Isso aparece tanto em depoimentos de diplomatas, quanto também em textos de imprensa. Mas o contexto internacional com a Dilma, ele também é muito mais difícil do que com o Lula. Aqui a gente já tinha uma crise do ponto de vista de questionamentos do liberalismo internacional, por causa da crise de 2008, dos efeitos adversos daquela crise de 2008. Então havia muitas elites e o povo comum, entre aspas, né, que acabou apoiando o Brexit, a eleição do Trump, né, que viam nas instituições internacionais fontes de dissenso, de complicações. Né? E, ao mesmo tempo, a eleição do Trump, né, que aparece ainda aqui no governo Dilma, ou seja, um fator contextual que também é bastante importante. Tá? Mas mesmo durante o governo dela, isso foi algo que me interessou muito na tese, foi por isso que eu escrevi sobre o governo Dilma, eu queria ver, ou seja, como que um governo que tem tanta paralisia doméstica, por N motivos, né, e tem um contexto internacional muito mais difícil, conseguia ainda atuar em âmbito multilateral de maneira criativa. Né? E aí eu trago a ideia de inércia de política externa. A ideia de que, por inércia, muitas vezes, né, o Brasil ele continuava capaz de atuar em várias negociações, mesmo em cenário doméstico e internacional restritivo. Tá? Aqui no período Dilma, o Brasil ele trouxe algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, a ideia da responsabilidade ao proteger em debates sobre segurança internacional, logo depois da intervenção da Líbia em 2011. O Brasil traz ideias muito interessantes também sobre segurança alimentar na FAO, em Roma, e traz também várias ideias para as negociações de clima. Tá? A ideia da inércia aqui é a ideia de que é possível manter alguns cursos de ação, mesmo em momentos em que fatores explicativos domésticos, ou seja, a presidência, o Itamaraty, que não se falava pouco, né, institucionais e sistêmicos mudam. Né? Só para fechar Dilma, houve também, por exemplo, algo muito interessante, né, que foi algum avanço nas negociações de um possível novo regime de governança da internet. Logo depois daquelas denúncias de espionagem, né, do escândalo da NSA, o Brasil, junto com a Alemanha, vai para a Assembleia Geral e aprova 2 resoluções sobre esse tema. Com o Temer, temas de defesa eles aparecem mais, eles ganham mais força, temas de segurança e defesa em comparação com a Dilma. Inclusive, ele cria um departamento no Itamaraty para falar especificamente sobre temas de defesa e de segurança. O Temer já faz algumas mudanças, né, até pela própria coalizão de forças domésticas no período pós-impeachment. O Temer, por exemplo, ele extingue uma divisão muito interessante, fundamental e importante do Itamaraty, que era a CGFOME, que era a Coordenadoria Geral de Combate à Fome do Itamaraty. E ele extingue, por exemplo, também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2016. Então, há uma perda de espaço de alguns temas na agenda de política externa do Brasil durante a presidência dele, né? E a maior participação de alguns outros temas, como, por exemplo, temas relacionados com a economia, né? Liberalização econômica.
Já sobre o contexto atual, e aqui talvez seja o ponto que vocês queiram falar mais, no próximo slide, a gente consegue ver, e aqui é uma interpretação minha, né? Eu diria que todos os governos anteriores da Nova República, eles tiveram enormes dificuldades de traduzir por que o multilateralismo importa. Por que o multilateralismo é, entre aspas, bom. Né? Ou seja, para o público geral, para o brasileiro geral, né? Qual é a relevância do multilateralismo? Por que ele importa? A meu ver, houve enorme dificuldade, ainda hoje há essa dificuldade, ainda que o tema de política externa esteja cada vez mais politizado. Foi muito politizado na campanha de 2018, né? Mas a ideia aqui é que isso foi, inclusive, explorado para essa mudança mais recente de política externa com o Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo. No governo Bolsonaro, a ideia era que o multilateralismo ele seria um instrumento para o que se chama, nos discursos durante esse governo, do atendimento aos desígnios nacionais. Ou seja, o multilateralismo ele não é um fim em si mesmo. Aquela importância normativa do multilateralismo, dos princípios do multilateralismo, isso não tem tanto espaço aqui nesse momento. A ideia é, vamos usar o multilateralismo naquilo que atenda ao interesse nacional e ponto. Né? Ou seja, temas relacionados com democracia, direitos humanos, né? E mesmo cooperação internacional, né? Eles perdem espaço. Esses componentes normativos de multilateralismo, eles aparecem muito menos nos discursos, tanto na Assembleia Geral, quanto discursos que aparecem por parte de autoridades brasileiras desde 2019, de 2019, tá? E pegando um pouco do que eu falei da inércia de política externa, que houve lá com a Dilma, e mesmo com o Temer também ela continuava, eu consigo dizer que ela perde muita força aqui com o Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro houve novos contornos para a política externa do Brasil, né? A ideia do governo aqui, e aqui eu estou usando palavras de membros do governo, né, era salvar o país que estava à beira do socialismo, né? Era desenvolver uma diplomacia presidencial seletiva, ou seja, vamos nos conectar com governos de direita, de extrema-direita, governos nacionalistas, governos conservadores, governos cristãos, né? Nas palavras do chanceler Ernesto Araújo, um governo antiglobalista, né, um governo nacionalista. Ou seja, isso é completamente diferente do que eu falei para vocês até agora, né? Tem um discurso interessante do Ernesto Araújo, numa reunião informal do Conselho de Segurança sobre os 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Ele fala que a ONU deve ser um espaço de coordenação, ou seja, ele não usa a palavra cooperação, é um espaço de coordenação entre nações independentes, e não um instrumento para substituí-las. Tem a ver com aquela ideia de que as organizações internacionais poderiam vir a substituir os Estados, né? Portanto, o sentimento nacional, ele diz, não é o problema do mundo atual. O problema, segundo Ernesto Araújo, é a erosão da soberania, que deixa as nações sujeitas à perda da liberdade. Então, isso é uma mudança retórica claríssima, né? E junto a isso, o Brasil se aproximar de Hungria, de Polônia e de outros países que, nesse momento, teriam essa convergência ideológica com o governo, né? Isso acontece por vários motivos, tá? Por mudanças, por exemplo, relacionadas com fatores institucionais, né? Quando o Bolsonaro toma posse, junto com o Ernesto Araújo, eles promovem mudanças no Itamaraty. Isso abre espaço para que não diplomatas fossem colocados, apontados para posições relevantes na chancelaria. Houve, inclusive, aquele debate de colocar o Eduardo Bolsonaro, né, como vocês lembram, embaixador em Washington, enfim. Isso não é a tradição da diplomacia brasileira, ainda que a gente já tenha tido chanceleres não diplomatas ao longo da história, tá? Nesse caso era para uma embaixada, mas ao mesmo tempo isso mostra que a tradição da Casa de Rio Branco ela não estava sendo plenamente seguida aqui. Fatores sistêmicos também explicam também por que o governo escolheu esse curso de ação, né? Tínhamos o governo Trump aqui, plenamente aqui, né? O Brexit, que vem de antes, mas as negociações elas avançam especificamente aqui, nesse momento. Governos nacionalistas em várias partes do mundo, gente. Israel, Japão, Filipinas, Tailândia, Índia, México, ou seja, vários lugares do mundo. Na Europa, onde eu estou também, né? E a chave explicativa aqui é a tentativa de alinhamento, muitas vezes, com Washington, muitas vezes sem recompensa esse alinhamento, né? Mas, ao mesmo tempo, da tentativa de convergência com esses outros governos. E, por último, a gente tem que falar de política doméstica, né? A ideia de que o governo é um governo que quer, entre aspas, refundar a política, agir fora do sistema político tradicional, né? Mas, nesse governo, o Bolsonaro ele abriu espaço para que vários grupos pudessem exercer influência sobre a formulação da política externa. E aqui há uma permanente disputa
entre esses grupos por interesses, porque são grupos com interesses diferentes, né? Vocês têm, por exemplo, líderes evangélicos, vocês têm grupos que defendem a liberalização econômica e a entrada do Brasil na OCDE, tem ruralistas e agroexportadores, defensores de segurança pública e do armamentismo, né? Membros das Forças Armadas e do Exército, seguidores de Olavo de Carvalho, né? Ou seja, é uma quantidade de grupos que muitas vezes dificulta a atuação de maneira concertada e coerente, né? E, além disso, o próprio Itamaraty, né? Que traz a memória da negociação, a memória da atuação brasileira. Então, isso gera uma fragmentação de política externa, isso gera uma fragmentação do processo decisório, isso a gente consegue ver na prática, tá? Já chegando ao fim, no próximo slide, a gente consegue ver que, essencialmente, tá, a gente consegue ver mudanças do ponto de vista retórico. A retórica do governo Bolsonaro é uma retórica de mudança, de transformação, é uma retórica, entre aspas, revolucionária, tá? Mas, para além da retórica, temos também algumas mudanças práticas, mudanças visíveis, né? Em 3 grandes temas, em 3 grandes agendas, e eu trago aqui a ideia de que essas agendas, elas foram privilegiadas para a mudança, porque elas têm uma ligação direta com a política doméstica, né? E com esse clima de permanente campanha, com esse clima de permanente disputa que existe durante esse governo. Então, por exemplo, a ideia da Agenda de Direitos Humanos, né? A gente vê, principalmente no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, uma atuação do governo, né, de embates, muitas vezes, com a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, a defesa de temas como a liberdade de religião, liberdade de crença, temas como direitos sexuais, reprodutivos, que são temas que são muito caros à diplomacia brasileira, que perdem espaço aqui nesse momento, né, são tratados de maneira diferente. Eu trago só um exemplo aqui, o Brasil fez parte, né, em outubro do ano passado, da Declaração de Consenso de Genebra, que é um grupo de países, que envolve Brasil, Estados Unidos, Hungria, Indonésia, entre outros, que tenta trazer aqui a importância de garantir o acesso das mulheres à promoção da saúde, né? Principalmente saúde sexual e reprodutiva, mas ele exclui esse grupo a ideia de aborto, né? A ideia da interrupção da gravidez, da voluntária da gravidez. Então isso gera uma grita, claro, com a sociedade civil, né? E mostra um pouco, inclusive, do que o Ministério da Família pensa aqui nesse momento, né? Então há nessa agenda uma diferença muito clara e prática, ou seja, vai além da retórica com relação aos momentos anteriores. No âmbito da saúde também, né? Tem todo o debate tenso com o governo chinês, né? Com os próprios governadores no que diz respeito ao tratamento da pandemia e críticas à própria OMS no tratamento da pandemia. E na agenda de clima, para quem não viu, o ministro caiu há 10 minutos, há 20 minutos, né? O ministro Ricardo Salles. Na agenda de clima também há essa disputa, né? E a ideia de que o Brasil ele estaria permanentemente ameaçado na sua soberania daquela região. Então há disputas com a Alemanha, com a Noruega, com a França, né? Corte do Fundo da Amazônia, né? E o Brasil ele decide não sediar mais a Conferência das Partes 25, a COP25, que o governo Temer havia dito que sediaria. O Brasil de Bolsonaro ameaça sair do Acordo de Paris também, né? Entre outros temas que, por questões de tempo, eu não vou conseguir desenvolver aqui, por exemplo, a agenda de segurança alimentar, a agenda de combate à fome e à pobreza, a agenda de comércio, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Por fim, no próximo slide, eu falaria rapidamente das reações, mas, enfim, também acho que pode ficar um pouco para o debate. O que eu quis dizer aqui é que há reações, tá? O governo não age sem reações. Há reações do Legislativo, tanto do Legislativo do Rodrigo Maia, e inclusive agora com o Arthur Lira, houve canais de diálogos com o governo chinês para a compra de insumos e de vacinas em meio a essa escalada de casos de morte pela pandemia. A sociedade civil é muito clara, as reações dos Estados Unidos são muito claras, tá? Principalmente no Conselho de Direitos Humanos, e em vários temas relacionados com liberdade de expressão, política ambiental, política indígena, né, direitos sexuais e reprodutivos, violência de gênero, a própria gestão da Covid, né, e com governos subnacionais. E no meu último slide, eu prometo, né, é a ideia de que há também alguma continuidade. Essa parte aqui eu acho que falta para muita análise, tá? Muita gente, quando vai analisar o governo Bolsonaro, diz, mudou tudo, acabou tudo, mudou tudo, é totalmente diferente, né? E a gente tem um governo tábula rasa, tudo zero, e está tudo totalmente diferente. Não é, tá? Há várias continuidades, sim, e eu acho que o que explica isso, principalmente, é o corpo diplomático, o Itamaraty, vários diplomatas que mantêm as posições tradicionais do Brasil em várias negociações, como eu já trouxe antes, a preferência do governo por algumas agendas específicas que trazem ganhos eleitorais. A agenda de clima, né, a agenda de direitos humanos, né, a agenda da saúde, por exemplo.
Ou seja, o governo não atua em todas as agendas dessa maneira mais engajada, porque prefere se privilegiar essas poucas agendas, né? Papel de outros atores de resistência, próprios militares, também tinha agendas de segurança internacional, de defesa internacional, tá? Então, há continuidade em alguns pontos. Por exemplo, mesmo em temas relacionados com o direito de pessoas LGBTI, por exemplo, né? A gente sempre vê o governo atuando de maneira diferente em Genebra, mas se a gente for olhar Nova York, os debates do Core Group, ou do grupo de amigos dos LGBTI na ONU, o Brasil está lá. O Brasil está muito menos ativo, o Brasil não patrocina mais propostas, né? Não é proativo, mas ele continua no debate com um perfil mais baixo. Os diplomatas continuam negociando isso, tá? Temas como diversidade biológica, o protocolo de Nagoya foi ratificado nesse governo, né? Temas como desarmamento, armas químicas, armas biológicas, há uma enorme continuidade em relação aos momentos anteriores, principalmente por causa da atuação das Forças Armadas aqui, tá? Entre alguns outros temas, eu só trouxe aqui uns exemplos, tá? Por exemplo, mesmo em clima, mesmo o debate climático, que, como eu trouxe anteriormente, mesmo lá, tá? O Brasil continua participando de alguns debates e defendendo algumas posturas tradicionais na segunda comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, aqui é só para a gente tentar trabalhar um pouco, né, com essa ideia de que mudanças retóricas, sem dúvida, mudanças práticas privilegiadas em alguns pontos, né, por vários motivos, e alguma continuidade em outros pontos, né? A própria reeleição do Brasil para o Conselho de Segurança foi muito recente, esse anúncio, né, para o biênio 22-23, foi algo que foi definido com Temer, não foi com Bolsonaro, mas poderia ter sido paralisado agora com Bolsonaro, e não foi, né? Ou seja, o Brasil ele continuou com um processo de candidatura e campanha que vem desde 2017, ou seja, há uma continuidade aqui, tá? E agora com o chanceler novo, né, o Carlos Alberto França, juntamente com a transição política nos Estados Unidos, né, isso já produz também algumas pequenas correções de rumo. Por exemplo, hoje, num debate da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil ele se absteve de uma resolução que pedia a suspensão do embargo a Cuba, né? Por que isso é uma mudança? Porque com Ernesto Araújo, o Brasil votou a favor da continuidade do embargo. Ao longo da história, o Brasil sempre votou contra o embargo a Cuba. Com Ernesto Araújo, o Brasil votou a favor do embargo. E agora, com o embaixador Franco França, o Brasil se absteve, né? Ou seja, não foi uma mudança completa, né? Mas ao invés de votar contra a resolução, ou seja, a favor do embargo, o Brasil agora se abstém. Já é uma mudança em relação à chancelaria anterior, né? Então, eu vou parar por aqui, eu falei mais do que era suposto, peço desculpas por isso, e eu acho que a gente tem mais espaço para conversar depois no debate. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer muito ao Felipe pela apresentação, excelente conteúdo. Não sei se a palavra para a política externa do governo atual é revolucionário, acho que estaria mais para atrapalhada, mas, enfim, nós vamos poder conversar sobre isso. Então, passaria a palavra para o Rodrigo, estimulando, então, que quem puder, por favor, deixe as câmeras abertas, e a partir de agora, pessoal, finalizada a apresentação do Felipe, e com as considerações que o Rodrigo vai trazer para a gente, que vocês possam colocar também os pontos de vocês, o que vocês gostariam de trazer, os comentários, eventuais perguntas, para a gente debater junto sobre isso, tá? A Amanda vai estar capitaneando essa parte no chat, moderando isso, então, bem-vindos, o espaço é criado para a gente ter essa interação. Então, Rodrigo, bem-vindo, e passamos a palavra para você. Obrigado. Não, Gabriel, obrigado. Valeu pelo convite aí. Boa noite aí a todo mundo. Obrigado por me receberem, estar nesse ambiente virtual. E é um prazer grande dividir esse painel com o Felipe. Já conheço ele há algum tempo, né? Como ele falou. Eu recomendo a todos que, né, ao longo dos próximos anos acompanhem o trabalho do Felipe, que com certeza vai vir coisa muito boa por aí. Eu vou falar algo assim parecido, tá, com o que o Felipe falou, mas de um ângulo um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, extraindo várias coisas da tese, tá? Do Felipe. E eu também não conheço tantos detalhes, tá? Digamos assim, do dia a dia da política externa como o Felipe conhece, tá? Então, levem isso em consideração. Antes de tudo, assim, eu recomendo a leitura da tese, tá? Do Felipe. Tá online aí, é fácil de achar. Não precisa ser a tese inteira, né?
mas assim, algumas partes eu acho que podem ser bem interessantes para serem lidas, tá? Eu li Quem tiver sono é ótimo, eu recomendo. Cura para Insônia, né? Exatamente. Eu li, assim, pedaços da parte teórica, o capítulo sobre políticas em relação a mudanças climáticas e também o parte do capítulo sobre responsabilidade de proteger. E assim, eu recomendo a leitura não só em função dessas partes, mas também porque a metodologia, ela está muito bem detalhada, tá? Então, para quem tem interesse em fazer pesquisa, ou quer aprender, ou quem quer relembrar também, né? Pesquisa no caso qualitativa, pode ser uma fonte bem interessante. Aí não é sempre que a gente vê isso, né? Algo assim tão detalhado, assim, de como a pesquisa foi construída. Então, partindo para os comentários específicos, tá? Então, primeiro, fazer uma parte mais teórica, conceitual, mas que vai ser importante para entender, para depois para explicar a parte empírica, né? Para se entender o que está acontecendo hoje no Brasil, tá? Na política externa do Brasil e de outros países também, mas do Brasil em particular. Então, primeiro essa parte teórica, conceitual, e depois a parte empírica. E eu vou falar, assim, levando em conta, principalmente para os alunos, tá? Então, levando em conta também que né, não são alunos de relações internacionais ou de ciência política. Então, quanto à parte conceitual, então, eu destacaria um conceito que está muito presente na tese, no trabalho do Felipe, e que é um dos conceitos mais poderosos, tá, que existem nas ciências sociais, que é o conceito de norma social. E o conceito de norma social é útil para se entender fenômenos sociais em geral, e nós podemos aplicar esse conceito para se entender a política externa do Brasil e de outros países. Então, o que é isso? O que são normas sociais? Então, normas sociais são padrões esperados de comportamento. Tá? Então, essa é uma definição que vocês vão achar em vários lugares, na Enciclopédia de Filosofia de Stanford, e em grande parte da literatura. Né? Então, normas sociais são padrões esperados de comportamento, ou seja, um comportamento que se espera de alguém, ou de um grupo social, ou mesmo de um país, em uma determinada situação. Então, em outras palavras, uma norma social é aquilo que é considerado socialmente correto, tá? E por isso socialmente aceito. Então, um exemplo. Então, quando um diplomata se encontra com um outro diplomata, tá? Então, ambos esperam um do outro um certo tipo de comportamento, tá? De linguajar. E isso não é algo que eles determinaram. Isso vem de algo que é superior a eles, digamos assim. Então, esse algo superior é uma norma social. É algo que é comumente aceito. E isso também vale não só para pessoas, como também para organizações, para países. Né? Então, se espera, por exemplo, de um governo que não interfira nas eleições de outros países. Então, essa é uma norma, uma das normas, tá, que existem na política internacional. Ela pode ser violada, essa norma, e isso acontece, tá, em muitos casos, mas existe um preço para isso. Existe um custo. E assim, um dos pontos centrais que o Felipe coloca na tese, me corrige, né, Felipe, se eu estiver errado, é que historicamente, então, a política externa brasileira, ela questiona mais a aplicação das normas, né, do que as normas em si. Então, uma das coisas que o Felipe fez na tese foi dividir, então, os regimes, tá, ou as normas, vamos supor, em linhas gerais, entre a norma em si, tá, e a aplicação da norma, tá, que seria a parte operacional da norma. Né? Então, vou dar um exemplo. Então, hoje existe uma norma internacional amplamente aceita de que todos os países devem, de alguma forma, se mobilizar para reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. Então, isso é uma norma. Então, houve um momento, tá, no qual o governo brasileiro questionou essa norma, tá, contestou essa norma, tá, dizendo que não, que isso era um problema dos países desenvolvidos e que eles eram responsáveis por isso, para resolver o problema, Isso deixou de ser assim.
Então, hoje, tá, o governo, não hoje, vamos colocar até o final até o início do governo Bolsonaro, né? Depois fica um pouco mais complicado, a gente vai discutir. A norma em si não era questionada, tá? Então isso era aceito, de que um país como o Brasil, mesmo sendo em desenvolvimento, também deveria contribuir para solucionar problemas relacionados às mudanças climáticas. Tá? Mas há divergência, a contestação na operacionalização da norma. Né? Ou seja, quais os detalhes e como isso na prática vai ser feito. Quem paga o quê? Né? Quem paga mais? Uma divisão simples entre países desenvolvidos e países de desenvolvimento, ou teremos 3 divisões, assim, países desenvolvidos, países de renda média, como o Brasil, e os países mais pobres. Então, como que na prática isso vai acontecer? Tá? Isso, para quem é da área do direito internacional, é algo muito importante. Né? Tem em mente essa distinção entre o questionamento, a contestação de uma norma em si, e a contestação da operacionalização dessa norma. Então, tudo isso para quê? Então, tudo isso para chegar no multilateralismo. E com o multilateralismo acontece a mesma coisa. Então, nós temos o multilateralismo como prática, tá, a parte operacional, que é a parte mais visível do multilateralismo, então na forma de organizações internacionais, da ONU, da FAO, da OMC, de acordos internacionais, de negociações. É a parte prática, a parte operacional do multilateralismo. Mas digamos, o pulo do gato é ir além disso e, ao mesmo tempo, olhar para o multilateralismo como uma norma, é algo que o Felipe colocou. E o que significa o multilateralismo como uma norma social? Na prática, significa o quê? Um grupo grande, relativamente grande, de pessoas, de organizações, de países, que enxergam na solução multilateral de diversos problemas, que enxergam isso como algo positivo. Tá? Então, uma coisa é a parte prática do multilateralismo, outra coisa é essa parte normativa dela. E quando alguém rejeita o que se chama, aí entrando já no governo atual, quando alguém rejeita o que se chama de globalismo, então essa pessoa está falando, em grande medida, do multilateralismo como uma norma. Então, a ideia do Ernesto Araújo e de outros é algo que vai além de enfraquecer organizações internacionais específicas, como Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Só para dar um exemplo. Então, existe uma contestação do multilateralismo como norma. Ou seja, uma rejeição da própria ideia de que determinados assuntos devem ser resolvidos multilateralmente. E não importa se isso traz custos ou não, porque claramente a rejeição do multilateralismo para o Brasil traz vários custos. Mas isso, assim, não totalmente, mas em grande medida isso não importa tanto. E propõe-se, ao invés disso, uma outra forma de solução de problemas, ou mesmo a não solução dos problemas. E esses deveriam ser resolvidos ou domesticamente, né, ou bilateralmente. Ou, em alguns casos, existe mesmo a negação do próprio problema. Tá? Então, um dos processos que aconteceram no mundo assim, nas últimas décadas foi a expansão do número de temas tratados multilateralmente. Né? Então, questões como corrupção, por exemplo, né? Isso não era tratado, tá? Algumas décadas multilateralmente, ou se era alguma coisa muito fraca. Né? Mesmo assim, o regime de direitos humanos, ele se tornou algo mais substantivo só nos anos 70. Né? Então, aos poucos, diversos temas foram sendo incorporados na agenda. Né? Em parte, o que a gente está vendo no Brasil e em alguns outros países também é uma reação a isso. Tá? Então, é parte de uma coisa que tem sido chamada de backlash politics. Então, é uma reação ao avanço de um conjunto digamos assim, de valores. Né? Um dos problemas assim, que acontecem é que determinadas situações são simplesmente muito pouco prováveis de serem resolvidas individualmente ou bilateralmente. Né? E aí que surge um problema grande, né? Como mudanças climáticas. Né?
Ou seja, é muito difícil pensar em um mecanismo no qual estados individualmente ou bilateralmente vão conseguir achar uma solução para o problema. E aí o que acontece nesses casos, assim, como não há uma alternativa, o que acontece especificamente nesse caso é a negação do problema. Então, ou seja, um problema não existe. Tá? Em parte, aí, claro, é uma hipótese não verificada, em parte, em grande medida por causa disso. Tá? Porque aí sim teria que se buscar uma solução, tá, para o problema. Só para... É uma leitura, tá, ele não vai entender, tá, é uma leitura distorcida, tá, da realidade, assim é também para a esmagadora maioria dos acadêmicos de relações internacionais. É possível achar alguns que discordam, mas é muito raro, e para praticamente todos os diplomatas que se pronunciaram publicamente, né? Então existe um consenso muito grande de que essa é uma leitura totalmente distorcida da realidade, né? E gera, claro, um problema gigante para o Brasil, a rejeição ao multilateralismo. Então, um exemplo. Então, o petróleo e o gás que é consumido no Brasil, que é produzido no Brasil, em grande maioria vem do subsolo marinho. Né? Mas isso é possível porque existe um regime internacional, né, que é o Regime Internacional dos Oceanos, baseado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Se isso não existisse, nós teríamos uma outra situação. Mas poderia talvez ter instituições brasileiras explorando esses recursos, mas é possível também que existissem outras e sem, digamos assim, entre aspas, a autorização do governo brasileiro. Mas as pessoas, elas não estão pensando nisso, né? Quem rejeita o multilateralismo, então estão pensando em outras coisas. Tá? Então, direitos humanos, como o Felipe falou, saúde sexual e reprodutiva, direitos dos povos indígenas, né? Etc. Só para finalizar, né? Algo sobre o qual eu tenho pensado, né? Até queria ouvir vocês e você também, né, Felipe? Assim, se por trás da rejeição ao multilateralismo existe uma mentira aos olhos de quem conta a história. Ou seja, estão todos, digamos assim, cientes da verdade, né? E essas pessoas estão, de alguma forma, iludindo a sociedade, enganando a sociedade. Eu acho que não necessariamente, tá? Porque o que parece, assim, em muitos casos, é simplesmente uma despreocupação com os fatos, né? Não necessariamente é uma situação em que alguém deliberadamente esteja mentindo, ou seja, a pessoa conhece toda a verdade, então deliberadamente ela opta por não dizer a verdade. Parece, em grande medida, ser mais próximo de uma situação no qual a própria busca da verdade ela não é tão importante, né? O que importa é passar uma determinada imagem, né? Uma imagem nacionalista, ou patriota, ou heróica, ou religiosa, etc. E ou seja, a busca por evidências, ela simplesmente não entra nessa equação. Então, determinadas coisas podem ser verdade, mas também podem não ser, e no fundo isso não importa tanto. Era isso, desculpa se eu falei demais, espero que tenha achado útil. Rodrigo, muito obrigado pelos comentários. Acho que tem microfone aberto, por isso está dando microfone. Muito grato pelos comentários, e eu também quero fazer algumas colocações antes da gente passar para o debate e para as considerações finais de todo mundo, e eu vou querer dar um último recadinho também no final. Só que a Rafa e a Amanda propuseram que toda vez a gente tire uma foto dos participantes, de todo mundo que está aqui. Então, vocês podem abrir a câmera um minuto para a gente fazer um registro, que a gente tem essa prática aqui no webinar de fazer um registro. Então, quando vocês estiverem prontos, vamos lá, um minutinho então, para... Rafa, Amanda, estão no jeito aí? Estamos prontos, então. Sim, vou só apertar um pouquinho. Eu também estou aguardando. Não sejam tímidos, pessoal, é só um registro. Eu vou tentar fazer então aqui, eu vou contar até 3 e aí eu aperto, tá bom? 1, 2, 3, foi. Amanda, um outro take? Tá, eu vou contar até 3 também, então vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem, muito obrigado. Então, as coisas que eu gostaria de falar sobre o multilateralismo,
que também minha tese de doutorado toca a esse ponto, é que existe o multilateralismo de fato e existe o que se chama de multilateralismo instrumental. Então, também tem uma órbita de poder que permeia toda a prática multilateral. Não tem essas frases, manda quem quer, obedece quem tem juízo. Então, muitas vezes, existem constrangimentos que os players, eles não estão nivelados todos, né? Então, a prática multilateral, ela é muito seletiva. Não vamos assinar o protocolo de Kyoto. Não é todo país que pode tomar uma deliberação dessa. Então, se continuar assim, vamos sair da OMC. Aí também. Não é todo país que pode falar isso. Num contexto de pandemia, vamos esvaziar a OMS. Coisas que parecem muito upside down, né? Muito de ponta cabeça. Como assim? Nós vamos esvaziar a Organização Mundial da Saúde bem no momento em que temos um problema global? Então, quer dizer, tem muitas nuances aí que a gente pode refletir, né? E em relação à política do governo, dentro de todas as trapalhadas, as perguntas estão muito na direção de se isso vai deixar resultados para a gente no médio e longo prazo. Então, daí eu vou, em função do tempo, condensar aqui, Felipe. Então, tente, à medida do possível, porque a gente vai fazer uma rodada só. Então, se quiser pegar os pontos, eu vou conduzir as perguntas aqui que a Amanda selecionou aqui para a gente. Então, a Isadora, ela colocou, se você acha que o multilateralismo está mais associado aos governos progressistas, enquanto isolacionismo, que eu imagino que ela quer dizer unilateralismo, a governos conservadores. Essa é a questão que ela coloca. Depois, a Júlia, ela coloca, se você acredita que os efeitos da postura do Brasil no governo atual, eles serão sentidos no longo prazo. Ou se seria possível retomar algumas pautas internacionais, como a relevância ao clima, nos próximos governos, como uma forma de melhorar a nossa imagem. Quer dizer, até que ponto a atuação da política externa brasileira no contexto atual vai macular a nossa imagem no médio e longo prazo, se vai ter uma retomada. Depois o Alexandre colocou se a gente poderia esperar uma maior proximidade da política multilateral contra o clima e ao meio ambiente com a queda do Salles, que acabou de acontecer, se a gente pode esperar algo de melhor nesse sentido em termos de política externa brasileira, ou seja, se a queda dele é uma sinalização de algo potencialmente mais digno, né, porque realmente muito questionável, né, as condutas todas que a gente tem assistido até o momento. E a Rafa, ela fez uma pergunta um pouco mais específica, que ela queria saber sobre os entes subnacionais e a atuação da paradiplomacia, principalmente na manutenção das relações com a China, frente a uma posição conflitiva do atual governo em relação àquele país. Quais que são os impactos disso para nós? Então, também seria interessante pensar nisso também, em termos de médio e longo prazo, né? O quanto que vai ter de lição de casa para a gente correr atrás de eventuais estragos, que todo mundo sabe que a tradição do Itamaraty é outra. Ela não é de atuar conflitivamente como a gente tem visto. Então, eu colocaria essas questões, agradecer muito as pessoas que trouxeram suas colocações. Então, vamos passar essa rodada de pergunta, Felipe, depois nós vamos para considerações finais. Maravilha, Gabriel, obrigado. Agradeço também ao Rodrigo pelas palavras mais gentis que é da minha banca de doutorado. Agradeço. E também pelas perguntas, pelo interesse de vocês. Eu vou juntar, Gabriel, a pergunta do Alexandre e da Júlia, tá? Que os dois falam de clima, ainda que a da Júlia vá um pouco mais além, tá? Júlia, sim, a imagem brasileira, ela hoje é alvo de críticas, tá? De diversos parceiros internacionais, tradicionais, da sociedade civil, da própria academia, né? Isso afetou o soft power brasileiro, né? O poder brando brasileiro, a capacidade de gerar atração para o Brasil, né? Recentemente teve uma edição da Economist, que é a maior revista liberal do mundo, e lida, enfim, pelos quadros de mercado financeiro, de governos e burocratas, e que mostra que o Brasil não está em boa forma, né? Mas o fato é que os quadros técnicos do governo, ainda que tenham saído de várias pastas, eles continuam, se não dentro do governo, eles continuam à disposição, né, de possíveis novos governos. Dentro do Itamaraty, as pessoas estão todas lá, né?
muitas vezes estão em departamentos com menos relevância dentro da corporação, em postos diplomáticos, às vezes, com menos importância relativa, né? Mas as pessoas estão todas lá, e elas guardam a memória da negociação, das posições do Brasil, né? O que falta, claro, num futuro governo, né, é ter disposição política para tentar se reaproximar, né, daquilo que o Brasil vinha demonstrando até muito recentemente. Na temática do clima, que eu vou falar de clima, que é um tema que é muito caro para mim, o Brasil ele é um interlocutor necessário, é inescapável que o Brasil esteja em negociações climáticas. O Brasil é extremamente importante em negociações climáticas, pela própria Amazônia, né, pelas contribuições com as negociações. Os diplomatas brasileiros na área climática são bastante bons. Então, várias coisas que foram discutidas, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, questões relacionadas com a própria negociação da divisão de responsabilidades dentro dessas negociações climáticas, que o Rodrigo até trouxe, muitas vezes tem a participação brasileira, né? Então, eu acho que aqui faltaria, na verdade, disposição política, disposição de cooperar e de fazer realmente alguns atos que mostrem que uma nova administração, um novo governo, está realmente interessado em, entre aspas, renovar credenciais, que é mais ou menos o que foi feito lá com Sarney, Collor e Itamar. Seria mais ou menos uma nova renovação de credenciais aqui nesse momento, tá? Tentando linkar os dois pontos. A pergunta do Alexandre, a resposta é não sei. Não sei se é um retorno. O Joaquim Álvaro Pereira Leite, ele é do Ministério do Meio Ambiente, do Ricardo Salles, e ele era conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Isso significa necessariamente que ele vai copiar as medidas do Ricardo Salles? Não sei, tá? Nem todo setor agropecuário é necessariamente contrário a políticas de conservação ambiental, mas alguma parte né? Então, eu não consigo dizer. O que a gente pode, talvez, assistir é um ministro com menos capacidade de acesso à presidência, com menos capacidade de vocalizar ações e ideias, né? Digamos que ele queira repetir o Salles, talvez ele não consiga, né? Até pela proximidade que o Salles tinha junto com o presidente. Então, a minha resposta mais sincera é não sei. Vamos esperar para ver. Com relação às outras duas perguntas, a da Rafaela... Vamos torcer, né, Felipe? Vamos ver o que vai acontecer, Gabriel, exatamente. Com relação à pergunta da Rafaela sobre enfim, entes subnacionais, para a diplomacia, é um tema que também é muito importante. É um tema excelente para monografia, dissertação de mestrado, tá? Um tema muito interessante que a gente vai procurando tema. Esse tema é fantástico. Temos aí vários atores tentando contrabalançar o presidente, né? O vice-presidente Mourão tentou criar uma agenda mínima, né, de negociação com a China. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mesmo o Arthur Lira agora também tenta trazer insumos e tentar facilitar a vinda de vacinas, além de governadores, né? O governador de São Paulo é muito claro, um exemplo muito óbvio, né? Alguns governadores do Nordeste, existe um consórcio de governadores e um consórcio de prefeitos que tentam trazer vacinas para o Brasil, não só da China, mas também da Rússia e de outros lugares. E muitos desses atores não parte do governo federal, digamos assim, eles agem frente à paralisia do governo em alguns temas e como reação às ações do governo em outros temas. Tá? E finalizando, a Isadora, bem telegráfico. Isadora, por um lado, sim, tá? Há governos conservadores que têm essa tendência isolacionista. Eu lembro aqui do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, ainda que no contexto de Guerra Fria, o próprio Donald Trump. Né? No Brasil, nós temos agora o Bolsonaro, que não vê o multilateralismo com o melhor dos olhares. Né? Mas o que tem de comum esses governos, muitas vezes, são governos de reação a governos anteriores. E aqui eu até linko com o que o Gabriel falou, com o que o Rodrigo falou, a ideia das backlash policies. Né? Às vezes você avança em temas, entre aspas, progressistas, né? Valores que muitas vezes estão em contraposição com os valores tradicionais, né? E a reação desses governos conservadores, muitos deles, tentar se contrapor com isso e aí trazer a bandeira do nacionalismo, a bandeira da soberania. Né? Então, muitas vezes isso acontece, a ideia de resgatar a importância nacional, que muitas vezes é sinônimo do tradicional. Né? Mas também houve, ao longo da história, tá, Isadora, intervenções armadas feitas por governos progressistas que iam contra regras multilaterais. Tá? E muitas vezes há também o uso de instituições multilaterais por parte de governos conservadores. Isso muitas vezes é feito de forma instrumental, inclusive. Né? Para ter ganhos aqui, até linkando com o que o Gabriel falou. A China, por exemplo, é um país bastante atuante no multilateralismo, bastante atuante no multilateralismo, tem tentado atuar para eleger chineses para várias organizações internacionais,
tem tentado colocar chineses como funcionários de organizações internacionais, tá? E dado dinheiro para algumas organizações. Então, assim, trago só como um exemplo também para a sua pergunta. Eu acho que era isso, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, Gabriel ou Rodrigo, se querem colocar mais alguma coisa. Não, só falar sobre os entes subnacionais, né, e a ideia de paradiplomacia. Acho que é uma questão interessantíssima. Ou seja, foi o que a gente viu, né, existiam canais que o governo federal não estava usando, ou porque não queria, ou porque simplesmente fez uma opção, né, rejeitou o uso desses canais. Então, aí o modelo federativo do Brasil permitiu algo muito interessante, né, assim, que foi o uso desses mesmos canais pelos governos estaduais, né, e a gente viu que de fato deu resultado e o impacto é gigantesco, né. A última vez que eu vi coisa de 45% das vacinas, né, aplicadas no Brasil ainda, mesmo depois de todos esses meses, ainda são a Coronavac, né? É uma tendência, assim, para a gente acompanhar, né, o que vai acontecer ao longo dos próximos anos, né? Eu acho que existe uma espécie de uma barreira normativa em relação a isso. Ou seja, a ideia de que diplomacia, relações internacionais era algo exclusivo dos governos nacionais, né? Mas sim, existe uma tendência crescente de que entes subnacionais passem a fazer isso também. Então, um exemplo que pode ser interessante é o exemplo da Grã-Bretanha, né? Ou seja, como o Reino Unido é um país com 4 países dentro, né? Então, alguns deles, assim, Escócia, o País de Gales, principalmente, já tem há muitos anos, né, representações fora, em escritórios comerciais, assim, em outros países que tratam, digamos assim, dos seus próprios interesses, né? Pode ser um ponto de referência interessante para os estados aqui no Brasil, né? Tem também uma diminuição do custo, já existiam muitas barreiras tecnológicas para a comunicação, né, entre países, tinha um custo alto, né? E aí os governos nacionais tinham uma vantagem, né, que hoje ela se foi, né? Então, não sei se você conhece uma coisa chamada longo telegrama, né, que foi mandado pelo George Kennan, né? Então, para mandar aquele telegrama, o custo, baita chuva, o custo foi de $60 mil à época, né? Só para mandar aquele telegrama. Então, isso ou seja, um tipo de um custo que para um governo local, para um país mais pobre, você não teria, né? Hoje um custo que foi a zero. Né? Muito bom. Então, vamos fazer uma finalização com considerações finais. Só vou colocar essa questão do Thiago aqui, Felipe, e a gente vai terminar, então. Felipe, quanto você acha que o isolamento político internacional do Brasil, que está distante das potências europeias, está distante do atual Estados Unidos do Biden, e também distante das outras nações latino-americanas, da América do Sul e etc., além da hostilidade que vem sendo demonstrada em relação à China, como que você imagina que isso vai afetar os próximos governos, tendo em vista a continuidade que deve existir dentro das relações internacionais, da agenda externa, né? Obrigado. Tem até um artigo interessante, Rodrigo, chamado Federalismo de Confronto. Já tem gente falando sobre isso, e é muito interessante. E diplomacia de cidades também. Eu gosto mais desse tema. Não sei nada sobre isso, mas acho muito relevante. Sobre a pergunta do Thiago, eu acho que é mais ou menos o que eu respondi a Júlia, Thiago. Eu acho que depende do governo que vem a seguir, né? Eu acho que o fato é que hoje a transição política nos Estados Unidos, do Trump para o Biden, já tirou um norte do governo, né? Ou seja, a ideia da aliança com o governo e não com o país, né? Ou seja, trocando o governo do Trump para o Biden, que o governo Biden é um governo de resgate da importância norte-americana, também dentro do multilateralismo, né? Tentar desfazer aquilo que o Trump desfez, né? Aqui com perdão da repetição. Isso já tira aí uma base de sustentação da própria retórica do governo atual, né? E isso é um fator moderador também dessa atuação diplomática sob Bolsonaro. Só um exemplo, durante a cúpula do clima, que foi convocada pelo Biden esse ano, né, a posição brasileira, ela lembrou, em larga escala, o discurso diplomático que o Brasil desenvolveu em vários momentos da sua história, principalmente ali no comecinho do governo Lula. Tá? É uma ideia de pedir recursos internacionais, de não assumir responsabilidades além do que pode, alguma postura soberanista, tá? Então já há uma mudança
já há uma moderação aqui, tá? A questão é em que medida isso vai continuar acontecendo, tá? Eu vi também a pergunta do Erito aí, Gabriel, sobre criptomoedas, eu não faço a menor ideia, eu só sei que quem comprou criptomoedas recentemente perdeu dinheiro, é só isso que eu sei desse assunto. Tem até a suspeita que seja pirâmide, né? Quer que eu faça algumas considerações finais, ou a gente vai passar para mais... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar os recados institucionais, enquanto o Felipe e Rodrigo, então, se preparam, então, para as considerações finais. Só vou dar um recadinho institucional. Pessoal, toda webinar, a gente, além de agradecer muito quem prestigia, tanto o público quanto os palestrantes, a gente gosta de anunciar a nossa próxima edição. Tá chegando aí, Rafa, o compartilhamento de tela? Tá sim, tá sim. Rafa, passa, então, por favor, o link. Pessoal, então, na semana que vem, nós vamos ter, junto com o Jonas Vasconcelos, que acabou de lançar um livro sobre regulação e países emergentes, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA, ele vai falar sobre países emergentes e a nova ordem global. Então, a Rafa vai colocar aí para vocês o link para inscrição, então a gente gostaria de convidar todos que se inscrevam, que participem com a gente, que tragam sua participação e suas ideias, e queria partilhar também que mês que vem o grupo está muito satisfeito em fazer o lançamento desse livro, que é resultado do seminário internacional que a gente organizou. Então, o seminário é sobre Estado e instituições, nós estamos lançando um livro fresquinho do grupo de pesquisa, então nós vamos fazer o lançamento desse livro mês que vem, e gostaríamos de convidar todo mundo, então, inclusive para participar do seminário 2021. A gente investe muito trabalho nisso, ficamos 5 meses entre preparação, evento e pós-evento, lançamos 4 e-books sobre isso. Amanda, você consegue colocar o link do seminário, por favor? Aí no chat. Rafa, tinha mais alguma coisa de recado institucional para dar, antes de passar para as palavras finais? Acho que era isso mesmo, tudo certo. Então, agradecer a todos, eu passaria então para Felipe. Então, pessoal, esse é o link do seminário, temos o link daqui da inscrição para o seminário que vem, ele não veio em hiperlink, né, Rafa? Mas, enfim, dá para você recortar. A Amanda colocou aí embaixo o hiperlink, o link mais longo. Ah, tá. E, enfim, a gente tinha pensado em um esquema para os alunos que estão acompanhando aqui da Federal Fluminense, que quem assistir 3 webinars, então poderia colocar na lista de presença o nome, que a gente vai ver como vai proceder em relação a isso, tá? A gente vai buscar contemplar isso também. Então, passaria para Felipe e para Rodrigo para suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Eu vou ser bem breve, queria agradecer o convite, bastante, agradecer aos comentários do Rodrigo, ao debate, aos participantes, as perguntas foram excelentes também. Eu acho que a gente tinha espaço para conversar sobre muitos assuntos, né? Esse assunto, ele gera discussão, né? Então, vou tentar ficar também conectado aí com os próximos seminários, e é isso, gente, agradecer, e obrigado. Um abraço, boa noite para vocês. Eu também, obrigado aí de novo pelo convite, Gabriel, foi um prazer estar com todo mundo, obrigado pelas perguntas também, interessantíssimas, e foi um prazer dividir essa mesa aí com o Felipe, recomendo de novo a leitura aí da tese do Felipe. E tem um material interessante que está saindo também do Feliciano de Sá Guimarães, sobre política externa e populismo. Então, um deles que ele escreveu junto com a Irma Dutra, são na International Affairs, faz essa questão de algumas semanas ou alguns meses, um material muito interessante para quem quiser entender mais sobre o assunto. Agradecer muito ao Felipe, então ele acabou de defender, né, a tese dele em Portugal, um assunto super interessante, relacionado também a alguns pontos do que a gente conversou aqui hoje. Agradecer, quer dizer, Felipe, eu estou conhecendo por aproximações sucessivas, a gente descobriu que temos um amigo em comum, que é o Rodrigo, mas descobrimos também que a gente acabou de fazer um curso junto, né, sobre governança global, que o curso terminou hoje.
e a Rafa já fez esse curso também, então uma satisfação ter aqui como esse grande encerramento, e ao Rodrigo, que é um amigo também de longa data, a gente se conhece, acho que tranquilamente há mais de 20 anos, então é muito bom trazer, e a disponibilidade deles partilharem o conhecimento, o tempo deles com a gente. Então, agradecer a todos pela participação, aguardamos vocês, então, no próximo seminário, a gente vai enviar para vocês comunicações sobre o lançamento do livro, que vai ser mês que vem, e também sobre o seminário. Está todo mundo muito bem-vindo para participar dessa empreitada com a gente. Então, obrigado a todos e até a próxima edição, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, Rodrigo.